Olá, pessoal, tudo bem? Cartografando saberes, produtos e processos educacionais na formação docente de geografia. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o meu querido professor Lincoln Tavares. Lincoln, prazer ter você aqui e tua generosidade, como eu sempre falo, a tua generosidade em dividir o conhecimento que você tem com a gente do podcast. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado àqueles que vão nos assistir. Só posso agradecer o convite e o desafio de falar sobre uma temática que, para mim, ainda é uma temática em gestação, mas que acredito vale a pena ser desenvolvida no campo da geografia. Perfeitamente. E vamos começar então do início, né? O que são os processos e os produtos educacionais? Pois é. Nós que trabalhamos com formação de professores, a gente sempre fica pensando em como é possível ou como devemos fazer para tentar mudar um pouquinho, fugir um pouquinho das rotinas pedagógicas, fugir um pouquinho daquele arroz com feijão convencional do que são as práticas educativas. E com isso tentar mobilizar os interesses dos nossos estudantes, das comunidades escolares e diria até eu dos territórios, porque a educação não se faz só dentro da escola, se faz também fora da escola. E a geografia brinca dentro e brinca fora da escola. Então, engajado nesse processo de formação de professores, eu me deparei com o desafio de fazer parte de um mestrado profissional, agora um doutorado profissional, na verdade agora de 2 programas profissionais, você compartilha um deles comigo. E os mestrados profissionais eles têm uma característica muito interessante, embora criticados por alguns, hoje eu reflito muito sobre isso e entendo a importância que eles podem trazer para o ponto de vista do ensino e da educação no Brasil, que é de não só ter um processo reflexivo de dissertação ou de tese, mas também apresentar algo que ali teoria e prática, numa perspectiva que muitos chamam de pesquisa translacional. E como é que isso de fato, o que isso de fato traz de novo ao cenário educacional? Antes e ainda o fazemos e devemos continuar fazendo, nós tínhamos os nossos recursos educacionais, os nossos recursos pedagógicos, os nossos artefatos educacionais, aprendi essa terminologia também, que muitas vezes eram atividades não necessariamente preenchidas por um total rigor, por um processo de investigação ou por uma sistematização que fosse desenvolvida ao longo do tempo nas nossas rotinas escolares. Gráficos, tabelas, infográficos que a gente introduzia, muitas vezes para tornar a aula diferenciada, entrevistas que os alunos faziam, pesquisas ao longo dos nossos processos de desenvolvimento de sequências didáticas. Só que os mestrados profissionais eles trouxeram uma carga diferente a um sabor diferente, uma pitada diferente a essas rotinas, na medida em que pleiteiam a possibilidade da gente construir processos educacionais a partir de um problema que saia do cotidiano das nossas atuações profissionais. Então, você está lá na escola, você está lá no território, e de repente surge uma questão que você quer aprofundar. E a geografia vive disso, né? E aí isso gera um processo educacional em que você pergunta para os colegas, em que você tenta envolver a comunidade, em que você investiga, aprofunda teoricamente, e ao final sai algo de diferente. Este algo de diferente, baseado numa rotina que quebra as rotinas, que traz um investimento pedagógico, um investimento de investigação, e que faz parte desse processo educacional e só existe pela existência desse processo educacional, é o que a gente chama de produto educacional. Pelo menos em alguns mestrados na área de ensino a gente chama isso, outros ainda chamam de recursos. Mas a gente chama isso de produto educacional à medida em que ele tem esse mergulho mais aprofundado. E resultado
Como você falou, de um debruçar sobre a questão, né, de um processo educacional. Sim, tem um resultado que eu acho que é muito interessante, que é o fato de você, muitas vezes, se ver diante de uma situação em que você percebeu que os seus alunos, eles não entenderam ainda muito bem aquela questão, ou que eles gostariam de investir mais naquilo. E o teu cotidiano, a tua rotina, muitas vezes de sobrecarga, não permite que você aprofunde aquela temática. E aí, quando você se associa a um processo de investigação, ou quando você investe num processo de investigação, não só o seu aluno faz parte do processo de investigação, como ele faz parte do seu processo de formação. Então, tem uma diferença entre o produto educacional enquanto resultado, enquanto um artefato, ou enquanto um recurso educacional, ou seja, tudo é artefato, tudo é recurso educacional, mas tem uma diferença porque este artefato, esse produto, esse recurso educacional são derivados de um processo de pesquisa, de um processo de avaliação, de um processo de validação. E, portanto, ele tem algumas características que o diferenciam daquela ordem normativa, daquela condição prática, muitas vezes operacional. Operacional, certo. E eu estou adorando aqui que você já trouxe um dado que é bastante colocado, né? O professor pesquisa. É a essência desse processo. Na verdade, esse é o que me deu um enorme prazer em poder estar fazendo parte desses mestrados e agora de um doutorado profissional. A lógica de ter a valorização daquilo que o professor já fazia, mas muitas vezes fazia de uma forma artesanal, de uma forma pontual, de uma forma estanque, às vezes até de uma forma improvisada, porque surgia aquela oportunidade dentro de uma sala de aula e você lançava a mão de algum recurso diferenciado e que agora ele tem a possibilidade de, uma vez colaborando com um outro que ajuda no seu processo, que colabora no seu processo de formação, ele sistematizar isso melhor. E aí, à medida que ele sistematiza, ele também se sente mais autor. É incrível isso, né? É uma oportunidade, inclusive, de uma autoria que seja reconhecida como uma autoria de um trabalho de formação docente. Isso realmente tem me mobilizado, vou usar essa expressão, tem tocado diferentemente em mim também como docente, porque isso é novo, né? Eu também não fui formado assim. Então, estar em programas de pós-graduação e estar vivendo a partir de uma realidade, de um problema de pesquisa que é trazido num campo, como, por exemplo, a questão do samba e da relação do samba com o ensino de geografia. Muitos já pensaram isso, mas como é que a gente consegue desenvolver sistematicamente estudos que os estudantes lá na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, ou mesmo que uma comunidade, que uma localidade, que um determinado território se aproprie e entendam como é possível explicar a geografia urbana, explicar as questões da segregação socioespacial através do samba aliado aos conceitos da geografia. E fazer isso de uma forma sistematizada e que tenha uma escuta do outro. Porque esse é um grande diferencial, né? Muitas vezes a gente se prende naquela disputa em vai usar o livro didático ou não vai usar o livro didático. E, na verdade, a grande discussão é como é que eu escuto o outro, usando ou não o livro didático. Como é que eu escuto o outro para elaborar o material didático, para produzir algo que seja uma sequência pedagógica, uma cartografia mental, né? Que seja um outro tipo, um vídeo, um podcast, né? Em que as pessoas tenham a possibilidade de dizer assim, não, eu enxergo essa perspectiva, eu vejo o mundo, eu leio o espaço, eu leio a matemática, eu leio a física, eu leio a literatura, a partir do meu lugar desse jeito. E como é que é possível trabalhar esses conhecimentos sem criar uma hierarquia de saberes? E sem perder, lógico, o rigor científico, sem perder o processo de investigação. Então, eu acho que esse é um caminho interessante que surge para a gente explorar. Perfeito.
Me diz uma coisa, um produto educacional, ele tem uma base, ele tem uma sustentação. Como é que se dá essa sustentação do produto educacional? Pois é. Essa também foi uma descoberta para mim. Há vários autores que investem no campo do entendimento de como é que a gente pode aprimorar os produtos educacionais e, com isso, aprimorar os processos formativos dos próprios professores, pesquisadores que estão fazendo seus mestrados, seus doutorados, e até das redes de ensino, porque, no fundo, quando a gente faz um produto educacional, quando a gente propõe um recurso, né, que esteja sistematizado e baseado num processo de pesquisa, uma das obrigações é publicizar, é dar publicidade. Portanto, isso chega nas redes, públicas ou privadas, mas principalmente nas públicas. E aí, como é que a gente consegue pensar num modus, num jeito, numa forma de dar qualidade a isso, para que, inclusive, isso não seja visto, mais uma vez, como algo meramente operacional, como uma tarefa, uma atividade, né? Um conjunto de atividades. Existem pesquisadores que têm pensado na existência de algumas camadas analíticas sobre os produtos educacionais, né? Espero que eu não esqueça alguma delas, mas, em essência, pelas leituras que eu tenho feito, existem basicamente 5 camadas analíticas. Uma delas se baseia numa construção conceitual. Sim. Um produto educacional que tem a ver com a dissertação ou com a tese que é feita, ou com o processo de pesquisa que é feito, ele não é simplesmente um conjunto de atividades sem que haja um embasamento, sem que haja uma reflexão teórico-metodológica sobre a sua elaboração. Existe também uma camada que é uma camada didático-pedagógica, porque de que vale um produto educacional se ele não está voltado a uma perspectiva de quem aprende, ou seja, do processo de ensino-aprendizagem que está aí. Então, o produto educacional ele tem que prestar atenção em como é que é a linguagem, como é que eu traduzo aquele conhecimento que é construído coletivamente, levando em conta as ferramentas de aprendizagem, levando em conta o público que vai aprender, o contexto, porque ele é sempre situado, os contextos que ele vai abordar à luz dessas reflexões teóricas. Há também uma concepção, uma dimensão que é comunicacional. Por quê? Porque ele não é apesar dele ter uma relação muito forte com o processo de pesquisa e com a dissertação, com a tese, ele não é a dissertação e a tese. Ele tem uma autonomia de existência. E nessa autonomia de existência, ele tem também uma autonomia formal, uma autonomia de linguagem. Portanto, aquele ou aquela, seja ele estudante, né, seja ele professor, seja ele membro de uma comunidade, né, de um determinado grupo étnico-racial, né, esse que vai receber aquele produto, que muitas vezes ajudou a construção daquele produto, tem uma linguagem que melhor lhe apetece e que deve ser pensada. Então, tem uma estrutura comunicacional, uma dimensão comunicacional de pensar esse produto. Também tem uma concepção estética e funcional do produto, que se dá à medida em que eu estou pensando no outro e estou pensando na usabilidade desse produto. Por exemplo, pessoas com deficiência, como eu, eles precisam que o produto seja pensado de uma forma em que a acessibilidade esteja garantida, em que o acesso esteja garantido. Portanto, o produto ele deve permitir diferentes formas de acesso, de uso, possibilidades também em que aquele que esteja de posse daquele produto ache o produto agradável. E não um produto padrão, formato, fechado, entendendo que nessa perspectiva se carrega muito do afeto que a gente tem sobre o que a gente lê, né? Não só sobre o produto educacional. A gente quer ler coisas que de alguma forma despertem o nosso olhar, a nossa sensibilidade. Por exemplo, uma cartografia tátil, né? Que seja agradável, que me permita lidar com ela. Por fim, a gente tem que pensar também no público.
O público está por trás de tudo isso. O público, que é o real beneficiário do produto educacional, por exemplo, um produto de formação docente, um guia de formação docente sobre um determinado aspecto, sobre o uso de geotecnologias em sala de aula na educação básica. Esse guia ele tem que ser construído de uma forma tal que eu pense que o professor que vai se apropriar desse guia, ele vai conseguir seguir aquele roteiro e adaptar aquele roteiro à realidade dele. Portanto, tem uma concepção também de adaptabilidade, de replicabilidade, que é sempre contexto dependente. Então, essas dimensões, segundo alguns estudiosos, elas vêm norteando, auxiliando, orientando a construção dos produtos educacionais e servem também para a gente avaliá-los. Porque, e aí tem um negócio que é muito interessante, Alex, e demais pessoas. Eu acho que a gente tem uma questão que é, num processo de formação, você não vive sem olhar aquilo que já foi feito. Portanto, uma das grandes sacações hoje, a gente, quando faz uma dissertação, uma tese, a gente olha os referenciais de quem já escreveu sobre aquela temática. E a gente não tem o costume de olhar os referenciais de quem já fez produtos sobre aquela temática. Isso é novo, é muito novo. Então, a própria construção desses produtos educacionais e a disponibilização pública deles faz com que a gente comece a ter referenciais de produtos educacionais, em que a gente pode, inclusive, dizer assim, não, este aqui, do ponto de vista teórico-metodológico, usou tais caminhos, eu quero usar outros caminhos. Utilizou tais perspectivas comunicacionais, eu quero usar outras perspectivas comunicacionais. Porque todos eles têm um sentido aplicado àqueles sujeitos, àquela realidade que é pesquisada. Como qualquer trabalho de pesquisa tem seus limites, tem suas limitações, é justo que tenha. Mas a grande sacação é que eles passam a ser referências. Então, quando a gente começa a discutir essa questão dos produtos educacionais, dos processos educacionais, a gente começa a perceber que há uma produção que está sendo feita e que agora precisa ser visitada, inclusive na produção de novos produtos e processos educacionais. Ok? Ok, eu estou achando muito interessante quando você faz essa abordagem do produto educacional a partir dessas camadas que o compõem, em que ele se sustenta, em que a gente vê aí o grande diferencial que ele tem em relação ao livro didático. Enquanto o livro didático não tem essa preocupação em relação, por exemplo, a linguagem, é uma linguagem que é para todos os lugares em que ele for aplicado, independente do público-alvo. Ali você está tendo, dentro do produto educacional, a preocupação de eu fiz isso para o meu público. Eu utilizei essa linguagem por conta do público que eu tenho. E aí entra a questão da adaptabilidade que você falou, né? Onde eu, que não trabalho no mesmo lugar que você, no mesmo território que você, o meu público é diferenciado em relação ao seu, eu vou ter que fazer essa mudança para que conseguir atingir os objetivos, não vou dizer iguais, mas semelhantes ao que você obteve. Então, não tem o produto educacional não é padronizado para ser simplesmente faz o download e aplica, né? Tem que haver um debruçar sobre esse produto para fazer as devidas adaptações necessárias, né? E como existem diferentes tipologias de produtos educacionais, isso ainda pode variar mais ainda, né? É incrível como é que você consegue, por exemplo, eu já tive duas orientandas minhas, hoje mestres, né? Uma delas até está fazendo doutorado, a professora Kelly. Duas orientandas minhas que trabalharam com samba e geografia. As duas desenvolveram perspectivas de sequência didática. Mas os caminhos foram totalmente diferentes. E aí, não tem um padrão, né? Nem as próprias sequências didáticas tiveram um padrão. E isso é rico, a outra foi a Ana Brisa. Eu acho que é importante quando a gente consegue perceber isso, porque muitas vezes nas teses e dissertações, e acho justo, nenhum problema, nenhuma crítica, você tem um padrão de escrita. E nos produtos educacionais, você não tem necessariamente este padrão, inclusive do ponto de vista visual, estético, do ponto de vista de qual tipo de interface que você está fazendo. Então, muitas vezes, um produto educacional pode ser composto
por vários artefatos ou recursos. Então, agora mesmo estava conversando com uma orientanda e ela fez um curso de extensão sobre a história e cultura indígenas. Né? E esse curso de extensão ele foi ministrado numa plataforma, então foi um curso semipresencial. Olha só a miríade de situações. Ela faz a pesquisa, faz a investigação por meio da dissertação dela, utiliza um determinado arcabouço teórico, metodológico, e ela vai para promover um curso de formação continuada. Nesse curso de formação continuada, eles produziram uma série de artefatos de outras atividades que, por si só, e essa é uma grande diferença do produto educacional para o artefato, um artefato ou um recurso educacional isolado, ele não responde a uma pergunta de pesquisa. Ele não dá conta daquele problema da realidade sozinho. O produto dá conta. Ou tenta dar conta daquele problema pedagógico, metodológico, daquele problema de ensino que surgiu e que está sendo desenvolvido na hora que eu quero desenvolver a pesquisa e o desenvolvimento do produto e a validação do produto. Então, ela está com vários artefatos que compõem esse produto. Ou seja, aquilo que antes podia ser um conjunto de atividades isoladas e que feitas esporadicamente e às vezes até de uma forma desarticulada, né, gerou uma oportunidade de formação continuada para ela. E que com certeza está gerando uma oportunidade de formação continuada para os outros, lá no curso de extensão que ela ministrou. Então, é uma riqueza diferente, essas tipologias. Agora aqui mesmo, gente, você está com um produto educacional aqui, né? Esse podcast, com todos os outros que já passaram por aqui, as outras pessoas que já passaram por aqui, abordando diferentes temáticas. Quantas pessoas vão estar acessando isso e vão estar se apropriando de uma forma diferenciada deste teu produto educacional? E dele podem derivar outras atividades, recursos, artefatos, produtos educacionais com base numa investigação, né? Bom, mas ao fazer um mestrado profissional, ao fazer um doutorado profissional, o resultado, vamos dizer assim, não se limita ao produto educacional. Tem que haver também uma dissertação ou uma tese. Então, como é que se relacionam tese, dissertação com produto educacional? Essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, a tese é o teu processo de investigação. Na tese, você faz uma narrativa de reflexão sobre uma determinada temática. E no produto, efetivamente, o que você quer é apontar uma solução pedagógica, uma solução didática para uma determinada situação educacional que você tem. Ou, por exemplo, você quer explorar melhor a questão do entendimento do espaço urbano pelos estudantes numa determinada comunidade, numa determinada escola. Às vezes é uma escola até que está no limite entre uma zona rural e uma zona urbana, né? Como é que você vai fazer isso? Então você desenvolve, olha, eu estou falando do urbano, estou falando do espaço urbano, estou falando dos conceitos do urbano, mas isso não está entrando na cabeça deles. Isso parece que não está fazendo parte da vida deles. Eu faço uma investigação sobre o que é urbano na vida deles. Como é que o urbano se manifesta na vida deles? Nesta investigação, eu levanto uma série de informações. E com essa série de informações, eu não parto do zero sobre o entendimento deles sobre aquele fenômeno urbano. Vejam, este processo ele é dependente da dissertação da tese, porque é um processo de investigação. Agora, a partir daí, que estratégias eu vou utilizar do ponto de vista teórico-metodológico, do ponto de vista didático-pedagógico, do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista estético-funcional, do ponto de vista do conhecimento daquele público-alvo, das jornadas, dos caminhos, que estratégias eu vou construir de uma forma metodológica, de uma forma sistematizada, esse é o produto. Então, teve um processo no qual a tese não está separada, a dissertação não está separada, e teve um produto, não como resultado final, porque tem
Muitas vezes a gente pensa o produto só como final. Quando o produto, veja, uma sequência didática na qual eu estou sempre investigando e estou reformulando meus próprios processos de construção de aula, eles não são no final. Eles estão acontecendo no mesmo momento em que eu estou fazendo a investigação da dissertação, a investigação da tese. Então, não necessariamente o produto é restrito a um resultado final. Geralmente, inclusive, não é. Não é. E aí tem essa grande sinergia, vou usar essa expressão, de não pensar o produto como dependente da dissertação, mas também não pensar que a dissertação daria conta daquele processo didático-pedagógico, que é o produto que tem função de resolver aquela questão que eu não estou trabalhando bem, está faltando alguma coisa, acho que eu ainda posso problematizar mais isso com os meus estudantes, eu posso atrair mais o interesse deles para esse tipo de discussão. Quem vai brincar disso com eles? É essa mediação que eu faço com o produto. Por isso que o produto ele é muito interativo, ele busca essa lógica de ser interativo, de ser iterativo. Muitas vezes você faz por repetição, você repete e vai aprimorando o processo de produção do produto. Mas ele também é muito reflexivo. E aí, com isso, eu não estou querendo criar uma panaceia dizendo que o produto veio resolver os problemas da educação brasileira. Não é nada disso, não. Continuamos com os professores sobrecarregados, com a dificuldade, muitas vezes, de você fazer um bom trabalho numa escola por conta de uma série de circunstâncias, de condições adversas. Não é nada disso. Não tem um mundo idealizado. Ao contrário, é com este mundo real e é com uma problemática que emerge do mundo real que eu quero enfrentar. Meu primeiro orientando, ele trabalhou sobre humanização e desumanização na escola. E isto é uma problemática real nas escolas públicas e privadas. Incide na questão da violência, incide na questão relacional, incide na questão do respeito do interesse ou não interesse pelo conhecimento, né? E como é que se trabalha um processo de humanização, né? E aí desenvolver um produto educacional que trabalhe a concepção, uma concepção freiriana de humanização e desumanização, né, no espaço escolar não é algo simples, é algo que dá trabalho, mas que resolve uma questão daquele professor, mas que não é só daquele professor. Muitas vezes resolve uma questão que aquele professor conseguiu tocar e que, uma vez publicizada, uma vez compartilhada socialmente, seja numa plataforma da Educap, seja num site de programa, seja num evento, seja mesmo com os colegas da escola, né? Seja com a comunidade onde vive, aquela questão passa a ser uma questão de interesse, porque eu vivo aquilo, porque isso também me afeta, porque isso também me toca. Poxa, e ninguém tinha parado, ou se tinha parado, não tinha tido tempo para sistematizar isso e me apresentar algum tipo de mecanismo, algum tipo de procedimento embasado, né, para que eu pudesse trabalhar isso também com os meus alunos, trabalhar isso com as minhas comunidades, com os meus territórios. Bom, você chegou a citar aqui alguns exemplos de produtos educacionais. Eu acredito que existam vários outros. A gente pode falar aqui de uma tipologia de produtos educacionais? Hoje, na área de ensino, mas também em outras áreas, se desenvolve uma série de tipologias, inclusive algumas delas são aproveitadas, né, são registradas para quem faz as declarações de produção acadêmico-científica. Algumas dessas tipologias são reconhecidas, inclusive nos currículos, no Lattes, nos portais da CAPES, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem as sequências didáticas, que são materiais didáticos, exposições didáticas são materiais didáticos. A gente tem, por exemplo, as videoaulas. As videoaulas também são uma forma de material midiático. O próprio podcast é uma forma de material midiático. Os guias, como eu citei aqui, né? Eu falei até de um guia para trabalhar, por exemplo, com SIG, para os alunos no nível médio. Este é um material diferenciado, é um guia. Então, existem tipologias, eu não conseguiria nem dar conta de todas elas. Tecnologias sociais, né, que muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, fala aí sobre uma tecnologia social. O soro caseiro é uma tecnologia social. Como é que faz o soro caseiro?
todo mundo sabe fazer? Ah, todo mundo sabe fazer. Aí isso naturaliza que todo mundo sabe fazer e não sabe. Percebe? Em determinados territórios, em determinados lugares, determinadas tecnologias sociais não são nem reconhecidas como tal. E a gente pode botar o dedinho e dizer que é possível desenvolver tecnologias sociais, aplicativos que fazem com que os estudantes, por exemplo, percebam áreas de desmatamento, áreas sujeitas à degradação ambiental, áreas de maior desigualdade social, áreas onde você tem maior ou menor mobilidade urbana, né, maior risco de incidência de determinadas situações, sei lá, de preconceito, de agressão, de racismo. É possível desenvolver esse tipo de tecnologia e isto se configura, uma vez articulado a um processo de investigação, de ação, de validação, porque um produto, esse também é uma característica importante que diferencia os produtos dos artefatos e dos recursos em geral. O produto ele é aplicado. Ele é aplicado, é avaliado, é testado e ele é validado. Portanto, ele tem um retorno para a realidade. Ele não é um vou lá, sugo da realidade e não te trago nada. Ao contrário, ele precisa ser aplicado. Pelo menos essa é a grande tendência, inclusive hoje, dos próprios programas profissionais, né? Que haja uma aplicação do produto. Por quê? Poxa, porque, na verdade, à medida em que você só configura um produto, só elabora, mas não testa se esse produto de fato precisa ser melhorado numa daquelas dimensões, você não sabe se ele atendeu a uma demanda do público, uma demanda da população que mais precisa. Sim. Inclusive uma demanda pedagógica, inclusive uma demanda na relação da construção do conhecimento. E é ótimo quando um produto muitas vezes é testado e a população dá novas contribuições. Porque ele pode ser aperfeiçoado. Então, e aí que eu digo que o produto ele tem uma iteratividade. Ele pode ser de novo utilizado várias vezes e ter dimensões dessa utilização que vão modificando o produto, né? Então, tem uma questão que está muito relacionada a essa interface entre a teoria e a prática, que eu acho que é fundamental. E que muitas vezes, nenhum demérito, né? Eu fiz mestrado e doutorado acadêmico, ainda bem, me sinto muito feliz por isso, não tenho nenhum demérito com isso, muito pelo contrário, mas ali eu tinha uma reflexão sobre um processo, né, sobre um fenômeno social ou um fenômeno ambiental que fosse, né, e muitas vezes a minha contribuição ficava muito restrita a um circuito da própria academia. E num produto educacional, principalmente esses produtos voltados ao ensino, mas existem outras concepções de produtos educacionais, você acaba voltando à população. Você acaba voltando aos beneficiários daquele processo de construção. E aí eles têm a possibilidade, inclusive, de validar o produto contigo, de opinar sobre o produto, de dizer o que gostaram, o que não gostaram, né? Até porque é um processo de formação. Então, essa é uma outra característica importante. Quando muitas vezes numa atividade pedagógica, num recurso ou num artefato, você propõe a atividade, você não vai fazer a validação disso. Você não vai ver a crítica disso. Muitas vezes você não vai fazer isso. Ao contrário, você vai seguir o programa. Você vai continuar no currículo. E aí, essa lógica faz com que o produto também tenha potencial de reformular currículo. No produto educacional, à medida que você tem a crítica, tem a possibilidade de, olha, deu certo, poxa, nós gostamos muito disso, isso deu efeito não só no processo de avaliação, né, dos estudantes, mas no processo de formação e até no processo de avaliação formativa dos estudantes. Aí você fala assim, poxa, legal, agora eu quero aprimorar isso aqui, ainda quero melhorar isso aqui, vou mais à frente com isso. Então é o próprio trabalho da reflexão que você falou dos professores, né? O professor pesquisador, o professor reflexivo, o professor que está levando em consideração uma demanda e que de alguma forma dá trabalho, mas também tira um certo sufoco do discurso de eu não conseguir. Entendi. Né? Que é um discurso ruim, né? Assim, sim, que nos oprime também. Bom, eu queria falar um pouquinho da formação docente.
Me parece assim que é sabido que essa formação docente ela tem uma complexidade. E como é que o produto educacional vai se relacionar com essa formação? Também vai trazer essa complexidade? Na medida em que você cruza na construção do produto educacional com diferentes etapas, tá? Então você tem lá uma etapa em que você tem um determinado problema que você quer investigar. E aí, como investigar esse problema? Você começa a fazer essas perguntas, né? Como é que eu lido com isso? Então, o produto ainda nem está ali. Na verdade, você está fazendo uma formulação inicial. Dessa formulação inicial, olha, eu gostaria de fazer isso para lidar com esse problema, com essa questão educacional, que pode ser na geografia, pode ser em qualquer área de conhecimento. Aí você começa a pensar assim, mas quem é que eu vou conversar? Às vezes dentro de uma escola, às vezes dentro de uma comunidade, num território, enfim. E aí você já começa a ter outros no processo. Você já começa a olhar outros, com diferentes linguagens. E aí você já começa a pensar assim, qual é o caminho que eu vou fazer para chegar nesses outros? Portanto, você já está começando a pensar numa esquematização metodológica. Como é que eu faço para chegar nesses outros? O que eu vou extrair desses outros? O que eu vou compartilhar com esses outros? Como é que eu vou fazer esses outros chegarem a mim? Né? Estudantes de diferentes escolas públicas ou privadas, né? Comunidades quilombolas, comunidades caiçaras. Como é que eu vou fazer para eles? Então eu já estou fazendo aí já um processo que mexe na linguagem, mexe na metodologia. Olha aí como tem já uma mobilização formativa, porque eu não faço isso em cima do nada, eu já começo a procurar uma leitura. Já começa a procurar um referencial, já começa a procurar alguém que já tenha feito. Então tem a complexidade, ela se dá nestes momentos e se dá a posteriori, porque eu também vou tentar fazer com que este produto seja replicável. Então muitas vezes eu vou perguntar para o outro aqui, o que você achou disso? Né? O que você está achando dessa atividade? O que você está achando desse caminho? Não é só na banca que você faz isso. E você mesmo se faz esse processo. Então, ele é complexo, a lógica de complexidade é que todos esses elementos acabam sendo tecidos conjuntamente. Eles acabam sendo trabalhados, mobilizados. O que, eu volto a dizer, diferencia muito daquela atividade isolada que você propôs para dar conta de um determinado conteúdo do programa ou do currículo, tá certo? Você já extrapolou essa dimensão. Por isso, esta complexidade ela é demonstrada como um processo educacional. Processo educacional que não é só para o beneficiário do produto, sim, mas é também para você. Então, eu entendo que a aderência também, porque essa complexidade se dá na construção de um produto educacional, principalmente se a gente está pensando aqui numa lógica de um ambiente de formação, de pós-graduação, né? Ou de formação continuada de professores, essa complexidade se dá geralmente ligada a uma determinada linha de conhecimento. Né? Uma linha que estuda, sei lá, cotidiano e currículo, que estuda geografia e questões socioambientais. Ou seja, você já está puxando isso, já está amarrando isso também no conhecimento científico mais estruturado. Então, a complexidade ela se dá porque, além de estar buscando, muitas vezes, os saberes como eles são revelados na base do território, eu estou articulando isso com os saberes que estão sendo produzidos na academia. E é isso que dá uma ponte que eu acho que é muito interessante, um ingrediente que é muito interessante, que é um processo translacional de pesquisa, que é o tal do processo translacional de pesquisa. Então, pode falar. Posso interromper? À vontade. Você pode falar mais sobre isso? Não, que isso. A dona é a Mari que é a dona. O que é exatamente essa pesquisa translacional? Então, na área da saúde, na área biomédica, a pesquisa translacional é uma pesquisa já muito consolidada, né, em que você se utiliza, muitas vezes, dos conhecimentos científicos acoplados aos conhecimentos e às demandas das comunidades. Né? No campo da educação e até em outras áreas, a pesquisa translacional ela também pode se desenvolver à medida em que ela faz a mesma coisa, alia conhecimento teórico aos saberes que são produzidos nos territórios, nas bases nos quais os problemas emergem.
Ali tem um problema, ali tem uma questão de pesquisa. Por exemplo, a dificuldade matemática de aprender determinados conceitos que estão relacionados a situações de alfabetização matemática, né? E aí, como é que se supera aquilo? Muitas vezes trazendo a matemática que emerge naquelas comunidades, até por questões sociais, às vezes até pelos números das desigualdades sociais, você começa a explicar a matemática muito vinculada à realidade local, mas que responde a um problema que é, poxa, os alunos estão com baixo aprendizado em matemática. Como é que eu faço para eles aprenderem mais matemática? Como é que eu torno a matemática mais situada do ponto de vista não só conceitual, mas do ponto de vista da apropriação do conhecimento por eles. E eu estou falando matemática, mas podia estar falando sobre qualquer área, sobre a geografia, o que está no mundo. E é por isso que eu digo que a geografia, cara, o negócio está quicando assim na frente da geografia, porque está no mundo, né? Esses conhecimentos, eles estão no mundo. E a gente pode se apropriar muito bem da produção, da elaboração, da confecção, da testagem, da avaliação, da validação, da profusão desses produtos, porque eles estão no mundo e o mundo é geográfico. Né? Querer comparar com outros campos. A geografia tem aí tá um passo à frente, vamos dizer assim, tem uma vantagem. Será que só resta a gente usufruir dessa vantagem por conta a gente pode falar que tem um campo fértil para a gente desenvolver vários processos e produtos educacionais, é isso mesmo? E imbricada com outros conhecimentos, como, por exemplo, agora mesmo eu citei, eu estou falando dos meus trabalhos para não falar dos outros, mas assim, quando você junta samba e geografia, sabe? Quando você junta trabalho informal e geografia, ensino de geografia, você está trabalhando com economia, né? Você está trabalhando com a questão cultural. Quando você junta saneamento, né? Mais à frente aí a gente vai encontrar o saneamento e ensino de geografia. Você está trabalhando com as questões socioambientais. Cara, é incrível. Você não fica preso àquilo que muitas vezes está estabelecido num texto que já vem pronto para o professor. Por isso que eu digo que tem um processo de autoria. O professor, juntamente com aqueles que são beneficiados do processo educativo, que comungam com ele o processo educativo, eles podem ser autores de algo que é diferenciado e que vai ser apropriado por outros em outros lugares, que é uma grande questão dos produtos educacionais, é a questão da replicabilidade. Uhum. Então, quando você está fazendo produto educacional, você fala assim, tá, mas eu não posso falar do produto só aplicável àquela minha realidade, embora ele parta da minha realidade. Como é que eu poderia sugerir que este produto também pudesse ser adaptado? Então tem um negócio aí que é muito interessante, que é essa questão da possibilidade de também trocar ideias com o produto educacional. E isto está dentro daquela lógica do que eu falei, da linguagem do produto educacional ser uma linguagem diferenciada. E permite essa possibilidade, diria eu, mais palatável de articulação de conhecimento. Meu querido, infelizmente a gente começa a se aproximar do final aqui da nossa conversa. Infelizmente para os ouvintes. Não, certeza que todo mundo aproveitou e vai aproveitar bastante as tuas palavras. Eu não posso encerrar sem fazer um comentário do qual eu assumo total responsabilidade. Me parece que é por total desconhecimento que ainda existem algumas pessoas, inclusive pesquisadores, que falam que o mestrado acadêmico é mais fácil, é inferior, o mestrado profissional é mais fácil, é inferior ao mestrado acadêmico, coloca numa hierarquia do mestrado acadêmico valendo mais do que o mestrado profissional. O que você está falando aqui? Você falou do tudo que envolve a elaboração, não só da dissertação, tese, mas do produto, não tem nada de mais fácil. Não vou nem dizer que é mais difícil, mas são apenas questões
como o nome diz, diferentes, né? Um é mestrado acadêmico, o outro é mestrado profissional. Sim, e isso é muito importante. Com toda certeza. Espero que quem não conhece veja essa conversa. Existem objetivos que são da dissertação e da tese. E existem objetivos que são do produto educacional. É lógico que esses objetivos eles se articulam em algum momento. Mas a grande sacação é que eu não preciso da tese para falar do produto. Né? Eu leio a tese, ótimo, lindo, e a tese vai ter lá uma seção dela dizendo que ela desenvolveu, a dissertação vai ter uma seção lá desenvolvendo, dizendo como foi desenvolvido um produto, mas não é o produto. Isso. E o produto vai ser acessado lá na Educapes, vai ser acessado na página dos programas, que vai ser compartilhado das formas que forem nos ambientes virtuais ou até impressos, né? Eu não preciso ler a dissertação ou a tese para entender qual foi a lógica de desenvolvimento daquele desenvolvimento de artefatos, de recurso educacional baseado numa investigação. Então, essa autonomia que ambos guardam, eu acho que é muito importante. Ou seja, são dois trabalhos. São dois trabalhos. E os dois precisam estar muito bem feitos. Porque numa banca, a banca analisa os dois. Ela não analisa um só. E aí concordo com você, não é dizer que é mais fácil ou mais difícil. É diferente. E as motivações muitas vezes são diferentes. Os lugares de onde partem esses processos... mas não é tudo escola, não é tudo território. Quando está falando de educação, ensino, não é tudo. Mas a pergunta é outra, mas a inquietude é outra, né? A proposta de solução ou de apresentar caminhos que dirimam uma ou outra dificuldade são outras, são identidades próprias. E eu acho que é muito legal, porque a gente está falando de conhecimento. No final das contas é tudo isso, né? Produção de conhecimento. Estamos falando da diversidade de possibilidade de construção de conhecimento. E assim, a gente vive brigando tanto para defender isso, faz tantas narrativas, tantos discursos querendo defender a diversidade de produção, de expressões de conhecimento e que tenham impacto social, porque essa é uma outra sacação também do produto. O produto tem que ter um impacto social. E isso é importante. Tá aí uma das coisas que mais tem sido analisadas. Qual é o impacto social desse produto? Por isso que ele precisa ser aplicado, inclusive. Exatamente. Então tem uma concepção lógica. Volto a dizer, não é panaceia. Existem produtos maravilhosos e talvez existam produtos que não são vistos como tão maravilhosos. Assim como existem dissertações acadêmicas maravilhosas e outras que talvez não sejam vistas como maravilhosas, dissertações e teses. Assim como existem pessoas maravilhosas e outras não. Então, na verdade, a única questão que eu acho que não pode se perder é mais uma oportunidade formativa, e talvez esse seja o maior ganho, porque não é só um produto que é entregue, não é só um processo de formação que gerou um produto, é um produto que muitas vezes criou um processo de formação e, portanto, mexeu na forma como um docente, como um pesquisador, como um ente comunitário, como um parceiro comunitário passa a enxergar a produção do conhecimento. Então tem uma autoformação aí, tem um processo de formação que às vezes é mais importante até do que o próprio produto educacional. O que é muito legal, porque a gente está falando em valorizar pessoas, em cidadania, enfim. Para a gente concluir, como eu sempre gosto de encerrar, e o futuro? Como é que você vê o futuro dessa produção, né, relacionada aos processos educativos e aos produtos educativos, a elaboração de produtos educativos? Como é que você enxerga? Rapaz, é tudo um campo de disputas. Eu tenho participado como conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Rio. Muitas vezes a gente está discutindo normativas sobre como é que tem que ser o ensino médio, né? Como é que tem que ser as diretrizes A, B, C, D, né? E aí a gente fala assim, caramba, tem tanta coisa sendo produzida na interface das instituições formativas e nas instituições educacionais e nas instituições de ensino. Tem tanto ensino, pesquisa e extensão sendo produzido. Isso já está disponível, inclusive gratuitamente. Será que não estava na hora da gente olhar para esses materiais que são públicos? Eu outro dia lancei esse questionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que as políticas públicas, elas existem,
muitas vezes elas financiam e fomentam, por exemplo, os mestrados profissionais em rede, eles têm um financiamento público, né? E mesmo aqueles que não são em rede também têm um financiamento público. Então tem um investimento público e tem uma formação pública, às vezes até em instituições que não são públicas, são privadas, sim, mas está lá. E por que não se apropria mais? Por que não se leva mais isso numa interface com os sistemas educacionais? Eu acho que isso precisa acontecer para dar mais um take-off, para, mais uma vez, essa coisa avançar. Eu acho que eu entendo, e eu, por isso, a brincadeira até com o tema, né? Cartografando futuros, no meu entendimento, é um campo próspero de desenvolvimento. Não pode ser visto como uma perspectiva tecnicista de desenvolvimento, porque tem um processo de problematização no desenvolvimento de cada um desses produtos. Seria até um desrespeito falar isso com os professores com quem eu lido e com quem eu tenho um processo de coformação. Todos esses e essas são professores do chão da escola, militantes, sabe, professores críticos que querem repensar suas formas. Portanto, fala muito mal quem não sabe e não enxerga o processo por dentro. Então, por isso que eu digo que é um campo de disputas. Precisa que as políticas públicas, que de alguma forma enxergaram, permitiram que houvesse o financiamento para isso, elas também permitam ou também induzam que haja uma maior apropriação por parte dos sistemas educacionais desses processos e produtos educacionais. Alguns são patentes, inclusive. Tem produção de patentes com isso, né? Então, assim, para que a gente, de fato, consolide esse campo, mas que também haja um reconhecimento pelas próprias políticas públicas que sistematizam os currículos, que repensam os currículos, de como se apropriar dessa produção que está sendo feita e que é riquíssima. E que, assim, pode ser compartilhada, pode ser reverberada, tem direito, tem licença gratuita, né? Creative Commons aberto, e não tem que pagar nada por isso, porque, de alguma forma, isso já está sendo financiado pelo Estado. Então, isso, para mim, ainda falta uma chave de política pública para juntar esses elos. Para mim, esses elos ainda estão soltos. Mas isso sou eu, outros podem estar pensando mais que eu. Enfim. Meu irmão, o recado está dado. Obrigado. Obrigadão por ter vindo aqui e foi uma grande satisfação. Eu que agradeço e espero que não tenha tomado muito tempo de vocês e que vocês tenham prazer de compartilhar isso e fazer as críticas, porque o mais importante é isso. É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo episódio.